1001 tretas no ar e eu nem acredito que tô chamando vocês aqui para um episódio novo antes da segunda temporada, que virá, em breve virá. É que não fazia o menor sentido a gente passar pelo primeiro Dia das Mães de 1001 tretas sem a gente vir comemorar. Na nossa casa, no nosso espaço, onde saíram tantas conversas com tantas mulheres maravilhosas que só fortaleceram e enalteceram o nosso processo, né, Marida? Nossa terapia em grupo. Tantas coisas que elaboramos, elucidamos aqui, gente, ouvindo as histórias dos outros, dividindo as nossas. Então, eu já queria agradecer. O 1001 com certeza nos curou um tanto. Agradecer e te lembrar que Dia das Mães é todo dia, né? A gente já chegou falando isso aqui. E para você não esquecer que você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Que os dias são longos, mas os anos são curtos. E que dividindo, de fato, tudo fica muito mais leve. Então a gente resolveu comemorar fazendo o que a gente mais gosta e que mais nos ajuda no processo. Dividir. Com vocês e com duas mulheres fodas que a gente vai ter a honra de receber na nossa roda hoje. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Tá aqui do nosso lado a mãe de Sara Maria, de 11 anos, e de Pedro Antônio, de 3. Rachel Maia foi a primeira mulher preta CEO de uma multinacional do Brasil. Vocês não estão entendendo o currículo e a história dessa mulher, não, gente. E a CEO das nossas vidas, né, Marida? É uma CEO do Brasil, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ela é mãe do Marcelo e das gêmeas Helena e Marina. Ivete Sangalo. A gente tá, mulheres, olha assim, a gente tá nervosa. Desculpa, a gente tá muito nervosa, mas a gente tá podendo com vocês aqui muito hoje. obrigada. Viu? Obrigado e que prazer estar aqui com o Rachel, com vocês. Só as porretas, eu gosto assim. Só as babadeiras e confusão. Só as babadeiras e A confusão. gente tá empolgado pra ouvir de vocês, Pra que aprender. querendo ou não vem de um futuro. Vem do futuro. Filhos né? mais velhos. Vamos começar do começo, eu acho, né? Vocês escolheram engravidar, sonharam nas primeiras gestações. Vocês sempre quiseram ser mãe? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É uma pergunta sempre desafiadora, porque a minha Sara Maria, de 11 anos, ela sempre olha para mim e fala assim: mãe, qual o tamanho do teu amor por mim? Falei: mãe, a mãe não consegue medir, porque você é a razão da minha vida. Mas falar para você que eu planejei, eu sempre amei criança e sempre quis ter um filho, mas não. A Sara Maria, ela veio de uma escorregada. Foi exatamente isso. Eu saí com o meu amigo para ver as luzes de Natal da Paulista. Aí, no final, nós fomos tomar uma champanhe, né, daquela celebração, porque ele era meu amigo, é meu amigo há mais de 30 anos, e eu engravidei. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu sei que depois de muita terapia, depois de muita conversa com o pai da minha filha, eu pude absolver este processo como um processo de muitas mães, que eu não tinha a obrigação de casar, que eu não tinha a obrigação de ficar com ele porque eu engravidei. Então, sim, todo amor e carinho para minha Sara Maria, que ela sim é a razão da minha vida, mas não, eu não tinha a Sara naquele momento como planejado. Foi isso que aconteceu. Que linda. E ela teve a delicadeza de fazer de preparar essa resposta, porque às vezes o filho ouve isso e o código fica diferente. Mas muito lindo isso. Eu acho que esse tipo de relação de honestidade e seriedade já traz para a filha dela a ideia de que só vale a pena se for real, se for verdadeiro. Se não for verdadeiro, não precisa seguir tantos roteiros. Eu me comporto assim com minha vida, porque eu tive uma mãe que seguiu alguns roteiros e deu sinais para mim de que os roteiros eles poderiam muitas vezes falhar e levar a uma tristeza. Então, a força que minha mãe teve me tendo gerou em mim essa quase que uma organização mental. Eu sabia que eu queria ter filhos. Quando e como? Não, eu tinha uma ideia de que no momento, no início da minha carreira, eu não queria ter filhos porque eu tinha aquela relação materna de minha mãe conosco e que tinha que ter uma desenvoltura e um tempo que eu não achava justo eu convidar alguém para viver comigo e não ser uma pessoa estratégica, pelo menos
a priori, né? Mas aí coisas acontecem na vida da gente, né? Uhum. A exemplo da sua filha, dessa experiência sua. No meu caso, eu queria encontrar alguém que eu tivesse um amor mais maduro, sabe? Uhum. Uma coisa mais... que eu me sentisse feliz mesmo de compartilhar aquilo. E felizmente encontrei um cara que é o pai dos meus filhos hoje, é meu amigo, meu parceiro, e a gente fala um para o outro que foi um achado mesmo nosso, uma coisa bacana que aconteceu na vida da gente. Temos nossos problemas e tudo, mas eu tive Marcelo, eu fui casada com ele. Eu fui casada com ele, não, eu conheci ele, ficamos amigos assim um tempo, namoramos um mês, ele veio morar comigo, com 3 meses eu estava grávida do primeiro filho que perdi, e aí veio o Marcelo, e a gente está junto há 14 anos, vieram as meninas na sequência. Eu vou te falar, os filhos são para mim assim, eu não me lembro, eu vejo fotos e vídeos meus antes de ter meus filhos, eu não me reconheço, olha, é muito doido isso. Eu falo, o que foi Como isso? é que era a vida antes? Como o que ocupava esse espaço? Não eu dá me essa acho sensação? meio chata, eu me acho meio exibida, acho massa que existia ali aquela pessoa, mas os meus filhos me trouxeram assim uma felicidade, uma coroação muito, muito real, assim. Eu deixei de ser o centro. Antes de ter os filhos, a gente é muito o centro das atenções de nós mesmos, né? Nem dos outros. Absolutamente. Não é nem dos outros. Os outros estão cagando pra gente. Eu falo assim, quando o filho vem, você vai para um lugar do jogo, você consegue ver a vida de uma outra forma. Eu não tinha ideia de que eu era tão egoísta. Se alguém me falasse, eu falava, imagina, eu não sou egoísta. E eu percebi isso depois de ser mãe. Os filhos são a prioridade, são eles primeiro. Mas você sabe, meninas, eu sempre quis ser mãe. Mas aí eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa questão do racismo e a maternidade e essa questão da Rachel retinta. Porque eu sempre Isso fui... também é mais um ônus, né, Rachel? É mais um ponto que eu não quero ver como peso. Mas eu queria ser mãe, mas eu era aquela que ficava encostada nos bailinhos na parede. Então eu entrei na fila de adoção. Várias perguntas. Aí, o que eu fiz? Eu entrei na fila de adoção, fiquei na fila por aproximadamente... Porque eu tinha essa realidade do quão excludente é uma mulher preta retinta nesta sociedade. Eu não quero falar com dor, porque eu gosto de sorrir, eu gosto da vida. E eu não quero pensar em quem me exclui, eu quero pensar da forma que eu me amo. Mas desta forma que eu me amo, eu quero ser mãe. Sim. Então eu pensei desta forma. Então eu fui para a fila de adoção já depois da Sara? Então, antes da Sara. E aí eu fiquei 3 anos. E eu engravidei. E aí ser mãe solo, estar na fila e ter a Sara Maria... Falei, putz, eu não aguento. E aí eu saí do processo. Né? Eu tive uma procuradora que foi na minha casa. E aí eu cancelei o processo. Mas eu fiquei 3 anos na fila. Aí a Sara Maria fez 4 anos e meio e eu não perdi meu propósito. Aí quando a Sassá fez 4 anos e meio, voltei para o fórum. Falei, vou mesmo assim continuar com o meu propósito. Porque eu quero meu filho do coração. E aí eu fiquei acredito que mais uns... Voltei em processo, porque quando você sai da fila, você começa novamente. E aí eu voltei para o processo, fiquei mais 3 anos, e não tem nada a ver por ser mãe solteira. Volta o processo, você tem que fazer tudo de novo. A Sara Maria, inclusive... daquele primeiro processo. Porque não dava, né? Então, eu era executiva, tinha a minha Sara Maria, queria... estar com a maternidade, mas ao mesmo tomada tempo, de decisão, óbvio, eu tinha que ajudar a minha mãe, meu pai, vida, né? A minha Sara tinha que ter a mãe dela como reflexo, a mãe, a melhor que eu podia ser, Rachel, naquele momento de vida, não com a referência de outras. Como pode ser a sua família? É papai, mamãe, filhinha? Não! A minha família é a minha família perfeita, da minha forma. Eu tenho uma família. Ah, mas a sua família é uma família completa. Não. A minha família é a minha família. A Sara, o Pedro e a Rachel.
Essa é a minha família. Você entrou na fila de adoção desde a primeira vez sem estar em um relacionamento? Sem estar em um relacionamento. Mas aí eu tive a minha Sara, Sim. Aí depois você que ela saiu... fez 4 anos e meio, Voltou. e aí voltei para a fila de adoção. Fiquei mais 4 anos e depois veio o meu Pedro Antônio. Essa satisfação, o Pedro Antônio chegou com 7 dias de vida, de ter a minha família da minha forma, diferente da família Como da a gente quer estar feliz, né? É desta forma. Esta sociedade que olha, né, que é essa família, papai, mamãe e filhinho, não é mais essa família. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa que as pessoas imaginam é que nas nossas famílias distintas, diferentes, há uma permanência dessa felicidade quase que lúdica. Não, são ritmos de vidas com problemas, com tudo, mas aonde a gente se sente bem, a gente está se sentindo completo e feliz. Para concluir aqui, o tema de família e mandar uma mensagem para todos. Cuidado quando a gente faz comparações e julgo para comparar com o próximo. A tua família não necessariamente é referência para com todos. A tua família é a tua família. A minha família sou eu, a Sara Maria e o Pedro Antônio. E eu considero a minha família completa. Então, às vezes, a gente tem que sair desse papel do julgo. Sim, sem né, dúvida. e olhar para com a tua felicidade. Respeito é a base de todo e qualquer relacionamento, consideração, visão. O respeito é o ponto de partida de tudo. Como você está feliz, como você consegue viver a sua vida, o que está proposto para você, como você consegue administrar isso, é preciso ser respeitado e ponto final. Mas tem que ser uma realidade, concordo, uma realidade imediata para com todos. Começando das mães da escola. Quando você vai na escola, na reunião, aparenta todas aquela felicidade absoluta. E aí sai olhando para o seu filho, mas cadê o pai do seu filho? Ah, isso é uma loucura. Cadê o dia dos pais? Por que sua filha não traz o pai? Essas perguntas, elas são problemáticas. Para o filho. E nós temos que abordar. Então, quando me perguntam, você quer vir em um programa para falar da maternidade? Eu venho e falo, porque é preparar um futuro melhor para a minha filha, para o meu filho. Porque eu não quero que ela chegue numa escola, quando cantavam para ela, Sara Maria cabelo de árvore, Sara Maria cabelo de árvore. Eu chego lá na escola, mas cadê o pai para a gente resolver a situação? Ela tem mãe suficiente para tal, para resolver essa situação. Machismo, é uma série de coisas implícitas nos movimentos todos. Essa é a questão. Como que nós estamos olhando, mas para o meu ecossistema? Para o meu ecossistema imediato. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, vamos fazer o bem, vamos mudar. Mas como você está transformando a partir da primeira pessoa do singular? Muda o seu primeiro, para depois começar a prospectar para o externo. Se a gente começar o indivíduo, a gente muda o coletivo. E outra coisa, que potência tem essa família que você determina que é a família mais maravilhosa do mundo? Que potência tem? Vamos entender as potências, né? Porque tem muita coisa muito montada e a potência é nenhuma. E essa falta de potência faz a mãe chegar para uma outra mãe e dizer, cadê o pai dessa criança? Isso diz sobre muito quem fala, menos a gente de tem quem um episódio aqui na primeira temporada que chama Cadê o pai dessa criança? A gente fala muito sobre isso. Sobre mas isso, num lugar completamente contrário. Não, completamente contrário, mas que a gente que traz pai, essa cobrança de fora para a mãe solo, né? A gente coloca muito... É uma cobrança exato, incrível. Que já tem todos os desafios da mãe solo dentro de casa para ela ainda ter que lidar com um tanto... Isso não só esse, como vários outros pontos que as mulheres vêm sendo questionadas e perguntadas o tempo todo. E o que mais me surpreende é que esse questionamento, esse julgamento, na maioria das vezes, vem de outras mulheres mães, né? Outras mulheres criadas posso te falar? Eu dou uma banana para elas. O que eu tenho que fazer é pegar uma criança de 11 anos e fazer, filha, deixa eu te explicar, vamos conversar. Não é bem assim, vamos conversar.
Porque, de verdade, elas que se resolvam com os problemas dela. O que me toca naquele momento imediato quando atravessa como na a sua minha filha. filha tá lidando com Sim. toda aquela... com aquele olhar excludente. Excludente. E aí estão falando preconceituoso. de inclusão, de pertencimento. Oi? Então vamos mudar a conversa? Vamos fazer a coisa dentro do seu ecossistema para você falar que a minha filha não pertence? Porque Ou quando no- você fala que ela não tem pai, ela tem mãe. E essa mãe não é pai e mãe. Ela é mãe suficiente. Porque eu não sou pai e mãe. Quando as pessoas falam isso, não fala isso para mim, porque eu não sou. Eu sou mãe suficiente da Sara Maria e do Pedro Antônio. Você considera esses questionamentos, até quero estender para a Ivete também a pergunta, esses questionamentos todos que ela te faz, ou essas situações que você, quando você encontra ela exposta e você precisando explicar para ela o que está acontecendo, o maior desafio do seu maternar? Foi a fase mais difícil? Até aqui foi o maior desafio? Eu queria saber o seu também. Todo o processo de gravidez, puerpério, amamentação. Quando ela expõe é bom. Quando ela internaliza aquilo e fica dentro Sozinha do lidando seu com ser, aquilo. Eu e acho aí que essa é a até maior eu preocupação, né, perceber, Rachel? aí é complicado. Então, quando ela externaliza, eu acho que eu lido bem. Aí, quando eu vejo no olhar dela que tem alguma coisa, mas até eu perceber, pode ser que já tem um provocou movimento algum também. dano. Acho que Aí da é filha complicado. perceber que, às vezes, quando ela expõe, ela vai trazer para a mãe um peso maior sobre toda a responsabilidade que a mãe já tem na vida de administrar todas essas questões. Ela preserva a mãe e, no final das contas, ela vai guardando aquilo. Eu acho que a maior preocupação de uma mãe, né, é exatamente isso. Quando o filho ele não abre todas as suas questões. Tem coisas que ele acha que sabe que consegue lidar e, no final das contas, isso vai interferindo no desenrolar emocional dele, desenvolvimento emocional. Porque a gente fala muito de desenvolvimento, a criança caminha com não sei quantos anos e tal. E tem um desenrolar emocional Invisível, né? invisível, que às vezes você acha que está completamente a par daquilo e aquilo está dilacerando a criança por dentro, a criança quer preservar o pai, mas acaba não se preservando. Eu acho que essa é uma questão muito... que a gente tem que administrar e ter uma atenção. E ter essa atenção na vida moderna que nós temos de ocupar os lugares e de estar ali trabalhando e vivendo as nossas experiências outras, que faz com que a gente fique nesse turbilhão. Mas eu acho, Rachel, que uma filha que tem uma mãe como você, ela já entende que o mundo está equivocado quando pergunta isso para ela, sabe? Porque Hoje... ela lhe vê em ação, ela lhe vê existindo. E ela vai em palestra comigo. É isso. E ela lhe vê existindo. E eu acho assim, esse fortalecimento faz com que ela já venha fruto de uma transformação bastante significativa, necessária e poderosa. Eu sinto isso. Eu venho vendo isso acontecendo, sabe? Mas esse desenvolvimento emocional da criança, que muitas vezes a gente se atém ao desenvolvimento da criança, tipo, tal idade, faz tal coisa. Anda, fala. Mas tem que, nos tempos de hoje, inclusive, que essa administração da vida alheia ficou uma coisa monstruosa. Não, se estabeleceu isso, né? Que você está ali exposto àquela guilhotina social mesmo, milhões de parâmetros que nós temos, mas a questão emocional das nossas crianças hoje é uma prioridade. A minha maior preocupação hoje é exatamente se os meus filhos eles guardam consigo ou se eles expõem em casa. Temos, né, a sorte de eu encontrando com Rachel e vendo a maneira como ela fala e a história dela e tudo, a gente sente que é um lar muito bem onde tudo flui, onde tudo floresce através do diálogo, do exemplo e tudo. Mas tem lugares onde não tem essa possibilidade. Por N, desencadeado por muitas coisas pregressas, entendeu? Que a mãe não tem responsabilidade sobre aquilo. A vida daquela mãe gerou essa impossibilidade mesmo. É isso aí. Então, fica aquela criança ali dentro de itens de desenvolvimento relacionadas a marcos de desenvolvimento, mas que emocionalmente tem muita coisa para acontecer. Eu acho que esse é o grande dilema. A gente tem tantas questões, né? A gravidez,
nascimento do filho, Puerpério, aqueles volta ao todos trabalho. dilemas, todos os receios quando Rachel adotou o filhinho dela, quantas coisas não passaram na cabeça dela relacionadas à vida dela, às experiências dela. Mas eu acho que, de fato, no viés mesmo, a grande preocupação dos pais é sobre o desenvolvimento da saúde mental das nossas crianças. Saúde mental das crianças, exato. Quando a criança chega para a filha dela e diz cabelo de árvore, isso mexe num lugar muito profundo na cabeça de uma criança que ainda está se preparando para raciocinar, para desenvolver argumentos. Se a gente for para dentro disso aí, a gente não levanta da cama. Eu nem saí do salto, eu saí com a minha roupa de executiva, fui lá para a sala e falei assim, então, vamos conversar. Eu não quero conversar com a mãe, não, quero conversar com o diretor. Qual que é o exemplo que vocês estão dando aqui como os instrutores? Porque eles precisam ver exemplo. Se eles não estão vendo exemplo, só estão vendo minha filha, eu falo para minha filha, o cabelo dela é maravilhoso. Mas se não tem outro exemplo, como é que você fica? A instituição precisa dizer, nós pensamos assim. Você não está entendendo o nosso pensamento e a nossa filosofia. Precisa. E tem que dar um basta. Dentro desse padrão, diz que pai e mãe vai reclamar de não sei o que. Não, peraí, a instituição é isso. É isso aí. Você tem liberdade para escolher estar aqui ou não. Mas em estando aqui, esse é um raciocínio da instituição. E você precisa dar um passo atrás, respirar fundo e respeitar. Mas falando de adoção, se vocês me permitem, quando o Pedro Antônio chegou na minha vida, logo no primeiro momento eu entrei com o processo de já estar perto do Pedro, porque o fórum pediu para que eu desse amor. Porque ele nasceu com 1 quilo, alguma coisa assim, então eu precisava estar perto para dar amor. Porque o amor era parte do processo para ele começar a ganhar o alimento, né? Dele, né? O alimento. E aí o Pedro Antônio, depois de 30 e poucos dias, saiu do hospital. Assim que ele saiu do hospital, uma vizinha, uma pessoa X, olhou para a cara dele assim, olhou para a minha cara. Mas ele é teu filho? Aí as pessoas precisam trabalhar mais o seu eu, sabe? E que pergunta mas não, mas então, meninos. É sobre isso, é sobre saber da vida do outro. Mas as pessoas precisam trazer este olhar do humano, sabe? O olhar do e se fosse comigo? Sabe, trazer essa responsabilidade para comigo, para os meus filhos. Sabe, trazer essa dor se fosse com o meu. Enquanto não trouxer essa pergunta, meu filho, como se nasce prematuro, tem alguns desafios. Ele tem pezinho equino, meu filho, faz fisioterapia um dia sim, um dia não. Sabe, mas você pegou mesmo com defeito, perguntas que você fica assim, mas é ótimo nós falarmos isso, sabe, dessa forma. Esse olhar, do julgamento te leva a interiorizar e falar assim, eu acho que de repente eu não fui tão profunda, mas o meu olhar foi um olhar superficial, discriminatório. Meu olhar foi um olhar que não foi acolhedor. Então, é importante. E as pessoas precisam exercitar, sabe o quê, Rachel? As situações, nesse caso específico, você estava com seu filho prematuro e tal. Não necessariamente se colocar nessa posição de mãe de um filho prematuro, mas se colocar aonde aquela pessoa está mais fragilizada sobre algum aspecto da sua vida e alguém chega introduzindo uma pergunta completamente fora de propósito. Vida. Se não fosse eu que tenho uma pessoa, eu tenho uma empresa, uma consultoria que só lida com diversidade e inclusão. E se não fosse uma mãe tão preparada, teria arrasado com o mundo dela. Ia receber aquilo ali. A Thay, ela perguntou, aonde você está enquanto mãe? De repente, eu não estou tão preparada. Porque eu acredito que, como mãe, nós
construímos o amor. Eu não sou aquela... Mas você quando a acha que Sara tem alguma mãe que está preparada? nasceu, esse Você negócio acha de estar que com amor existe isso? uau, eu ainda não estava com aquele amor uau. Eu acho fui que não sei, construindo. preparada, a Você gente vai se sente construindo, pô. preparada, não sei não sei Existe. se Eu acho existe que isso. não acho que é um desafio tão um maluco, desafio. porque é o inesperado. O inesperado. Não é uma coisa que a gente... É um inesperado. E não há nada que uma outra mãe Essas nos diga. misérias do ser humano, você não está preparado para um tipo de comentário desse. Não, e as perguntas, elas nunca acabam. Agora, a minha atual é o segundo, né? Toda hora, você vai ter o segundo. Aí, você se sente preparada para um segundo? Eu até ia perguntar isso para vocês dois, porque vocês têm um intervalo meio parecido, longo, você tirou Talvez o processo e depois voltou com o talvez processo do Marcelo para as E gêmeas, é tem tudo uns tão 9 anos diferente. aí. A gente tenta colocar tudo num roteiro. Um filho é um filho, uma experiência com um filho. Eu tive meu filho, ele tem 13 anos agora. Eu tive meu filho, eu já tive... Ah, Maria, você vai ter quando? Vai ter quando? Eu falei, peraí, eu não estou pronta para ter um filho com 25, com 26. Eu digo, vou esperar. Aí, quando eu estiver sentindo que eu tenho algum equilíbrio para assumir esse Foi desafio... por isso que você esperou os 9 anos? Eu falei, e teve também 9, essa né? coisa Diferença? assim... Não sei. De diferença, Deles? mas para ter Marcelo, eu era muito cobrada, porque eu tive Antes do- Marcelo com 37 anos. Eu tive a Sara com 40. E foi assim, Calma, você teve Eu- Marcelo com 37. 37 anos, eu tenho Você 50. engravidou tive com com 36 e Gravidei com 36, mas foi assim, tipo, eu já tinha namorados de não sei quantos anos, então não vai ter dia não vou ter com ele, mas tá namorando porque eu gosto, tô me divertindo. Mas no Tô namorando. silêncio em casa, você sentia essa pressão antes ou não? Eu sempre fui muito solta. Tá. Sempre fui muito solta, eu nunca ficava pensando sobre isso, porque não era uma coisa que eu sentia. Eu namorava tanto tempo com não sei quem, eu não sentia que eu queria ser mãe naquele relacionamento, ou fora do relacionamento, ou numa experiência, não estava pronto. Eu tava... Aí, com 35, eu falei, pô, eu acho que comecei a pensar e tal, e tinha namoros, não sei o que, encontros de toda a ordem, que poderia ter acontecido com o Rachel, que deve ter sido uma delícia ter tomado essa champanhe com luz de Natal. Se a madeira deitou é porque estava gostoso. Se vai ter futuro ou não vai ter futuro, o futuro já está ali estabelecido naquele momento. Teve futuro porque se encontraram, se beijaram, se amaram, lindo, engravidou, vou ter a minha filha, não vou casar com você porque foi lindo aquilo que a gente teve, mas foi real, aconteceu. Não foi uma imposição de nenhum dos lados, um momento que favoreceu aquilo. Então eu pensava muito sobre isso. Tanto que quando eu conheci Daniel, não teve namoro, nem noivado. 3 meses Foi depois, na bora, mamadeira, bora. cantou, é isso aí, vamos embora. Grávida, com 37 anos eu tive Marcelo. Foi uma experiência maravilhosa. Seu puerpério, você lembra dele? Foi uma experiência maravilhosa. Agora sim, eu não lembrava de mais nada. Eu li em algum lugar que você pensou, inclusive, em abrir mão da carreira. Foi, É eu verdade fiquei meio ou- doida no hospital, fiquei doida. Eu também, eu já... Eu disse, eu alguém quero não sair fica? pelo fundo. Alguém não fica Alguém doida? não fica... Eu fiquei doida. Você era pra estar no trio e estava na maternidade, né? Com as Porque ele ainda meninas. escolheu nascer no carnaval, Mas não foi? Marcelo, assim, eu tive ele, foi uma experiência muito maravilhosa. Não tenho como negar isso. Foi uma experiência... Que linda. E eu tive ele, na hora que encostou assim, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu Onde dizia, eu tava Daniel, vá até dar aqui. banho, segure na mão dele, não solte, eu tinha medo de trocar. Sabe aquela loucura de mãe? E aí ele veio, eu falei, Daniel, eu decidi que eu não quero mais cantar. Aí Daniel, que é da área de céu, ele falou assim, meu amor, presta atenção. Vem comigo. Eu vou Vem vendo. comigo, Olha vem pra mim, comigo. olha no fundo do meu olho, repare, você está sob efeito de hormônio. Entendo. Oxitocina. Acho que vamos conversar, eu vou ajudar você nessa decisão. Mas não é hoje. Vá por mim, não é hoje. Eu até queria que você ficasse só comigo e as crianças, mas não é hoje, respire. E aí eu fui respirando, os hormônios foram saindo. E eu me lembro quando eu cheguei com o Marcelo em casa, eu falei assim, bota no berço? Fico no colo? Uhum. Deixa eu botar no berço. Ah, não, acho melhor ficar no colo. E eu fiquei ali, naquele movimento, tomada completamente. E um dia, eu estava no sofá. Por tomando quanto aquele tempo, assim, esse Ah, negócio? amor, não assim? lembro, amor. Eu estava drogada. Tava Muito completamente ocitocina, drogada. ocitocina E eu estava bombando. ali com ele na varanda, tomando aquele solzinho, dando de mamar. Passou o Daniel, eu falei, Daniel. Eu tinha esquecido de Daniel.
Normal. A gente Eu tinha entende. esquecido. A gente que tá não tá tão Que tá Gente, eu distante tinha do puerpério. esquecido. Eu com 20 dias voltei a trabalhar, tá? Mas eu, É, olha, isso Rachel, vai- eu fui Tem as tomada, assim. maluquetes, sim, Eu fui as tomada, outras Eu fui maluquetes. tomada, Não, minha mas irmã. Tem as, o e marido tem as falou, "Meu variações, Deus, tá, tem um galera? Tem um homem aqui em casa que é esse Mas a homem." perda do protagonismo é um assunto que volta o tempo todo, porque ele, né, parece que ele vai para um monte de Mas assim, consequências. sabe, Tem saindo qualificação, de- não, tem níveis. ranges. É, Tem ranges aí. Mas hein? eu vou te falar, foi uma coisa tão avassaladora e que em algum momento eu precisei, para o bem da minha vida, da minha saúde, da minha relação com pessoas, com a minha própria vida, eu precisei me reorganizar assim, tipo, na marra, porque eu falei para mim mesma, olhando no espelho, eu falei, isso não está ok. Você precisa retomar, você precisa existir para que seu filho sobreviva. Não, então, para que o bebê respire, né? Você está entendendo? Entende? Você tem precisa o deixar processo o seu... do bebê, né? Não, e se você não existe, como você vai ter responsabilidade sobre aquela criança? Isso Então, aí. eu falei assim, meu Deus, eu preciso voltar a ficar inteira, eu tô solta, eu tô à mercê de tudo isso. Então, eu fui me equilibrar, tanto que, oh meu Deus, coisa linda. Tô grávida, gente. Eu me encontro meio que nesse momento, sabe? A gente tava conversando aqui antes, né? Então, eu preciso me juntar aos Mas, os olha, caquinhos. mas isso é um tempo... É, Até nisso, eu tudo acho no que seu a gente tempo. tem que empoderar mulheres Uhum. a entenderem as suas potências, o feminino e tudo. Mas, gente, existe um tempo para as coisas também. Calma. é que quando a gente tá no meio, né? É que a gente quer que as coisas sejam muito As rápidas, suas imediatas. emoções. A gente tem a síndrome do ninho vazio, é muito reflexo disso. Você fica apavorada para a coisa rodar e a coisa chegar, e de repente, quando a coisa chega, você quer. São essas crises que a gente tem na vida e que tem esse sabor, que a gente está vivo, sentindo coisas. A gente tem o poder de sentir essas coisas. Eu acho isso. Então, assim, esse primeiro momento da vida da criança gera esses medos, essas inseguranças, gera uma culpa desgraçada. Uhum. Tá aí uma mulher. Uhum. Ó, e assim, uma mulher como Rachel, ela é muito importante na vida de muita gente, para até além da vida dos filhos delas. Então, como é que ela se divide? Aí vem a culpa, não estou com os meus filhos, mas tenho que... Calma, gente. O que você fez para sair desse lugar? Quando você falou, preciso estar inteira. Para onde você foi Eu primeiro? entendi que se eu não estivesse inteira, meu filho não E sobreviveria. você começou como? O que Entendendo você fez isso. por você naquela Entendendo o isso. entendimento Uma amiga que, com minha certeza... falou assim, Ivete, é herança. Herança. Sabe a herança de grana? Uhum. É um negócio, nos anais da humanidade, ele é tão maléfico que quando a gente deixa uma herança, a família se desfaz a partir dessas heranças. E eu falei assim, né? Se você for olhar, nos anais da humanidade, as heranças, elas dificultam a vida das pessoas. As pessoas ficam impregnadas naquele sentimento, briga irmão com irmão, pai com filho, filho que mata mãe, filho que mata pai, por conta de uma herança. A herança é você não deixar os filhos sobreviverem, sentirem as coisas. Então, eu fiz esse paralelo. A gente precisa libertar os nossos... Quando a mãe e pai trabalham muito, porque eu vou deixar a vida dos meus filhos organizada. Porra, quando meu pai e minha mãe morreram, a gente era pobre de maré descer. E hoje eu sou mulher independente, trabalho, adoro trabalhar. Gosto, às vezes quando estou cansada, eu digo, hoje eu vou ter para quebrar. E os meus pais não me deixaram nenhuma herança, senão o poder de eu poder sobreviver nas circunstâncias mais adversas. Isso é uma dignidade, né? Dignidade. Então, assim, eu fiz esse paralelo. Uhum. Eu preciso... Não há essa proteção, essa presença, essa coisa Controle. constante, intensa demais. Você tira do seu filho o potencial dele existir. Aí, como a gente ama pra cacete esses caras, eu falei, velho, o que vai fazer eu mudar é o amor intenso que eu tenho pelo meu filho. E aí você acha o caminho. Mas você acha primeiro pensando nele. Mas a E pergunta aí que você não se quer encontra calar, e vai. Ivete. Oi. E das meninas? E E das meninas? Como que foi largar? Até te perguntar, esse tempo esse tempo que foi do Eu já Marcelo, vou né? pra entrevistadora, Não, mas por gente. favor, aqui é isso, O ó. negócio Aqui é é isso. bagunçado. Mas esse Aqui é tempo do Marcelo para as Pronto, meninas. eu tive Marcelo. E Marcelo falou assim, mãe, eu queria ter um irmão, mãe, eu queria ter um irmão. E eu e Daniel, a gente falava assim,
Vamos, a gente quer. Então a pressão veio do filho. Velho, A Marcelo pressão, falou, no não, bom mas a sentido. gente falava muito, eu e Daniel. Daniel tem essa coisa dos encontros, né? Eu sou uma mulher muito dona de mim, da minha vida, sempre fui desde criança. E aí teve esse encontro, massa. Então Daniel falou assim, mama, eu quero muito ter filhos, mas o trajeto, o duto, é muito mais você do que eu. Então, assim, eu não posso chegar para você e dizer eu quero, e sei que tem um trânsito aí que depende muito do seu corpo, das suas emoções. Então, assim, eu quero que você fique tranquila com relação a mim. Assim, eu estou muito feliz, nós temos nosso filho e tal. Casa cheia é massa? É massa. Somos 2 pessoas de família de casa cheia, vamos lá. Eu falei, não, mas eu quero muito. E tentamos daqui, aí eu tive uma gravidez ectópica, talk, todas as gravidezes, e perdi assistindo de sessão da tarde e sangrava. Disse, ai, meu Deus. E não pode, e perdeu ali, perdeu. Vida que segue. Aí eu estava passeando de carro, vi numa esquina em Salvador, Centro de Fertilização, entrei. Falei, doutor Joaquim, eu sou Ivete. Ivete, que prazer. O senhor faz esse trabalho? Faço, assim como é. Vinha tirar os óvulos, mas se aí. Tirei os óvulos. Com quantos anos você... Comecei com 40. Viu, meninas? Com 40. Aí, assim, fazia um show, no outro dia lá, tirava os óvulos, conversava mole, tomava café, e fui tirando. Como a minha reserva ovariana, ela era muito pequena, foi, assim, uma sequência, eu tirei, assim, uns 8. Mas tirei algumas vezes, tomei hormônio e tal, tudo certo, estava muito consciente disso. Fez mais de um ciclo, então, né? Mais de um ciclo. Tentei uma vez, falhou, porque eu tinha um horário para tomar um remédio X, eu estava viajando, enfim. Aí vieram as meninas. Aí soube que eram gêmeas, aí tive uma história com o Marcelo, que ele queria um irmão. Falei, bicho, na hora que você pediu, Deus falou assim, não tem um irmão, mas só vou meter 2 aí para você, já vou mandar esse bônus. E elas vieram. Quando as meninas nasceram, eu senti uma outra coisa, que era o seguinte, Marcelo tinha uma exclusividade de 8 anos e meio comigo. Exclusividade. O meu momento com ele de mãe foi de exclusividade total. Eu fazia tudo com ele, o nascimento, o peito, o olhar, olhando uma amamentando, aquele romantismo que a maternidade, né, prega ali. Quando elas vieram, eu nutri por elas uma paixão assim, voraz, imediata, e eu sentia saudade dele ali na sala. Eu passei um mês chorando. E eu fiquei aquele blue, né? Baby blue. O baby blue, porque era assim, eu não tinha privacidade com elas, porque sempre tinha alguém para me ajudar, porque não tinha como dar conta. Gêmeos, Amamentava, uma rotava, aí tinha aquela movimentação, meu filho na sala, e ele estava indo para a escola sozinho, porque eu estava operada. Então, eu tive isso, mas foi muito mais relacionado a essa condição, não a culpa, do que uma coisa assim, que o meu corpo... Não, isso eu não sei, viu? Mas eu chorava, e eu mesmo botava as músicas para chorar com as músicas. Eu sou dessas também. Eu botava a música, eu digo, pra... deixa eu dar uma chorada aqui. Aí chorava, Esvaziar. ficava inchada, esvaziava. Mas as meninas já foi um outro processo, que foi dessa mãe que tem mais de um filho, dessa mãe que tem que aprender a administrar a vida dos 3 filhos e a sua própria vida. Se o que virou uma chave para você com o Marcelo foi ver o Daniel passando e lembrar que ele existe, agora existe o Daniel e existe o Marcelo, Mas né? existia Mais 2 núcleo. bebês. Mais 2 bebês. E tinha um núcleo, assim. E com a consciência de que elas já tinham nascido em dupla, que elas já chegavam numa casa onde já tinham mais um elemento que era dono da situação. Sabe isso? E aí foi até mais fácil, que eu falei, bicho, sabe aquela coisa? Eu vou sofrer, deixa eu sofrer tomando uma, deixa eu sofrer na festa, deixa eu sofrer na beira do mar. Não tem gente que diz assim, separei, ou então perdi meu emprego. Eu vou sofrer, deixa eu sofrer com classe. Eu falei, deixa eu sofrer com classe. Eu vou me cair para dentro aqui e botar o povo me ajudar mesmo. E vamos lá, e vou chorar mesmo. E até que um dia ele falou assim, mãe, eu queria lhe contar uma coisa. Eu disse, que foi, meu filho? Eu tinha, assim, 1 mês de parida, ainda estava muito naquela coisa dos pontos e tal. Ele falou, eu amo mais meu pai do que você. Aí eu falei... Pronto. Aí eu falei, meu filho. Pronto. Tudo bem, aquelas mães cabeça que lê livro, sabe? Tudo bem, filho. Tá tudo bem. Ele tinha 8. A minha menina tinha 1 mês, ele tinha 8 e meio.
desceu para ir lá no mar com o pai. Liguei para minha terapeuta. Ela falou, não deixe seu filho falar isso a você, não. Ele pode até sentir, agora ele não pode lhe dizer isso, não. Peguei o maiô, botei e desci. Mergulhei em tempo de me fuder toda com os pontos, pá. Quando eu saí, ele veio correndo e falou assim, mãe, eu estava mentindo. Eu digo, não importa, nunca mais diga para sua mãe isso, porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, você chama seu pai para dividir, para não guardar só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso mais comigo, não. Porque eu fui no inferno e voltei. Ele, mãe, eu estava brincando. Eu digo, miserável, tu me paga. E ali eu também resolvi uma questão também de não ser aquela mãe, claro, meu filho. Eu tenho que esperar seu tempo. Não, irmão, você vai aprender agora. Faça isso comigo, não. Você é de doido. Atravessar os nossos limites, porque a gente não quer que eles... Né? Eu fiquei no fundo do poço. Aquela meia hora foi infernal para mim. Essa é a parte maravilhosa, sabe? Cada uma lida de uma forma. A Ivete vem com a forma profunda e sentimental. Não que não seja sentimental, mas eu sou prática. Não, eu curto, que elas são loucas por ele, o filho e meu pai. Eu acho isso maravilhoso. A Sassazinha caiu da banheira, parecia o Wet Wild. Caiu ela, a banheira, todo mundo junto. Uft! Aí encheu o quarto de água, essas coisas todas. A babá desesperada. Gente, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Me abrace, minha irmã. Entendeu? É mais ou menos por aí. Zero isso também. E tá tudo bem. O que eu acho que é importante a gente deixar aqui um recado para as mães que estão nos assistindo. Olha, eu acho que eu sou meio que vibe Ivete, eu acho que eu sou meio vibe... é única, né? Cada um... Eu aqui, com o presidente, com o pessoal, Marcelo da Restock. Aqui, meu peito vazando, Marcelo lá. Volto já, aqui, fui lá, troco camisa, volto e continuo aqui, toco o barco. Uma mãe tem capacidade de fazer tão bons business quanto qualquer outro homem. Opa! Até mais, não, melhor. Não, qualquer outro. Um pouquinho melhor. Não, mas não pode, porque tá amamentando. Capacidade total. Então, viva as diferenças. Ouvindo você falar com tanta força e com tanta... Tenho tanta força não, amiga. Ah, tem? Tenho não. Tem. Eu vou para baixo chuveiro e choro também. Sabia? Essa força é força, quando a Ivete fala... sugerir que eu parasse de cantar, eu me identifico muito porque nosso processo foi muito parecido. Agora, eu vi você falando que você também li alguma entrevista sua, você dizendo que logo que você descobriu que estava grávida, o primeiro veio um boicote no lugar de como é que eu vou pedir demissão, eu não posso trabalhar e maternar. Como é que essa mãe, com esse discurso objetivo, prático, você falou, eu sou prática. Comigo mesmo. Você pensou onde você estava naquela hora que você pegou o positivo? Você pegou o positivo e falou, não vou conseguir. Não foi eu. Os hormônios. Pois é. Então chora mesmo, amiga. Estava eu lá em Brasília, veio o presidente global, fomos para Brasília inaugurar, eu estava inaugurando a Pandora. Vamos lá em Brasília inaugurar a Pandora. Cheguei, estava grávida de 3 meses já. Presidente, preciso falar contigo. O que foi, Rachel? Ele é espanhol. O que foi, Rachel? Então, temos um problema. Qual é o problema? Estou grávida. Ele olhou assim para mim. E eu estou pedindo minha conta. Aí ele olhou para mim assim, por que você está pedindo a conta? Porque você me contratou para fazer o sucesso da marca. Então, eu estou grávida. Para mim, vida é bênção. Se você estiver comigo, eu continuo com você. Isso é raridade, né? O homem, maravilhoso. Ou seja, nós temos aliados, sim. É isso. Você não estava enxergando, não estava se sentindo capaz. Eu coloquei naquele lugar de presidente. Já tem o histórico, Ele me colocou no lugar de presidente. Tem mulheres que engravidam e sofrem essas retaliações. Com certeza, eu me coloquei no lugar de mulher culturalmente que falando exatamente naquele histórico que mulher grávida não é capaz. Ele me tirou desse lugar. Ela já foi se precavendo. Ele me tirou desse lugar. Por isso que ele me tirou do lugar e falou, não, você é presidente. Eu te contratei pelos seus skills. Então, vem para esse lugar do que eu te contratei. Então, sim, nós temos que ter as precursoras, mas nós temos que contar com aliados. Os aliados são fundamentais. Os aliados, eles perfazem mais de 62% das cadeiras de presidentes. Então, nós temos que contar com eles para abrir espaço
para outros da diversidade sentarem nas cadeiras de presidente, sim. Mas, Então, Rachel, foi você isso que só aconteceu. pensou assim por conta do histórico O que ou que por te uma despertou? questão sua particular? Porque tem uma coisa que Não, foi porque mulher grávida. Foi isso. foi só isso. Mulher Ela é grávida, objetiva mesmo, minha irmã. histórico. Mulher Eu grávida não pode posso ser a presidente. fazer uma pergunta em cima Não é? disso? Porque você voltou ao trabalho com 20 dias. E a Rachel falou, eu quero voltar pura e exclusivamente porque eu quero voltar com 20 dias, ou se existia esse mesmo peso do, poxa, mas se eu não voltar, Não. uma mulher grávida que está Você quis voltar com amamentando... 20 dias por que razão? Eu tinha dentro do meu ser que eu queria fazer uma marca de sucesso. Era isso que estava dentro de um processo que, além do maternal. Eu compreendo você. Quando você vai para o seu trabalho é uma coisa que é de muita força, de impregnadíssima em você, por N situações. Faz sentido. Você entende? Faz total Então, assim, sentido. tem mulheres que têm esse mesmo sentimento num outro olhar, numa outra perspectiva. Tá correto. O que não muda é o inversamente proporcional. A filha dela é uma menina extremamente bem cuidada, amada, independente, uma mãe que criou ela independente, uma criança inteira. E Não, mas coisa não total. muda E a por outra. isso que a minha Cada co- pergunta vinha justamente, continuando desse olhar do outro, do olhar justamente do patriarcado, que coloca a mulher nesse lugar de engravidou, e que a gente viu que acabou sendo um pensamento dela, que impregnou ela É ao o ponto de patriarcado chegar. que fala isso e só dá 4 meses para a mulher ficar de resguardo Exato. em casa. Mas Se é fosse por isso, pra- é se por isso a minha achasse mesmo isso, pergunta, deixar a mulher entendeu? 3 anos, né? Para saber se era algo seu ou se ainda era alguma influência de fora do patriarcado que não. fez você se sentir nesse lugar persona. Não. Isso é Persona. são suas escolhas, seus desejos. Exatamente. É isso aí. Por isso que a escolha tem seu ônus e bônus. Né? E às vezes a minha escolha, eu quero ter o mesmo bônus que ela teve. Mas é essa comparação Sim, que as sim. pessoas fazem. Mas não tem que haver comparação. A gente Mas tem que entender. ainda é este o Sim. processo que eu estou falando, que aí eu insisto. As suas escolhas têm que ter os ônus e os bônus. Não, sem dúvida, Rachel. Tem que ter Não, sem essa dúvida. E responsabilidade, se tratando de essa uma mulher- abertura. Por isso que ler, por isso que buscar conhecimento te empodera. E esse empoderamento, esse conhecimento adquirido, ninguém te tira. É aquilo que eu lhe falei, a sua vida, a sua posição e o que você provoca é infinitamente mais avassalador e necessário, historicamente, do que uma escolha minha dentro da minha vida. De privilégios, entendo o que milhões você tá de privilégios que eu tenho, que nós temos, Eu e que uma entendo. mulher preta, que mãe independente, uma mulher com esse potencial. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo. E é isso, é E uma eu vou escolha... compartilhar aqui o que aconteceu e nunca compartilhei nem no livro, eu vou pôr no meu próximo livro. O Zé Roberto Marinho, ele fez uma ação com a Glória Maria num clube, que não deixaram um garoto negro entrar, e aí ele levou a Glória no momento seguinte para falar, olha, comigo ela pode entrar. E eu estava num restaurante, eu tive um momento de business X com o Zé, e aí eu ia entrar no restaurante e a pessoa me bloqueou. Eu não estou dizendo de muitos anos, tá? Eu estou dizendo 2019. Não estou dizendo, tipo assim... Ontem, E aí o Zé pegou e falou, ela tá comigo, pô. Ele teve que falar, aqui, na Faria Lima, ela tá comigo. E eu falei pro Zé, Zé, eu não preciso de você para me chancelar para entrar em restaurante. Vamos ali no próximo? É este momento, é isso aí. É isso este. aí. Esse momento de decidir sobre Exatamente. isso. E é isso aí, minha irmã. Decida, sabe, o que você quer. Qual é o seu papel de fala? Qual é o seu papel? E qual é o seu papel, né? Aí tem Se seu ônus e transformar. seu bônus. Eu vi também enfim, lendo uma matéria sobre você, que o seu pai, você quis seguir a carreira dele de aviação, em algum mais jovem e tal, e ele chegou um momento e falou, não, vai estudar. E que hoje você agradece Ele não e vem tudo falou mais. comigo, né? Ele me podou e me pegou e me levou na faculdade. Era em cima disso que eu queria perguntar, Gente. assim. E eu vejo o Marcelo já ali, tocando com Fiquei você, puta da super vida com meu pai. músico. Fiquei 6 meses sem falar com ele. Eu vi. Puta! Ele me levou para falar o quê? Ele falou assim, caboclinha, filha minha vai fazer faculdade, depois você faz o que você bem entender.
Você está vendo como uma postura desencadeia outras tantas coisas. É sobre essas escolhas, né? E aí eu vejo que o Marcelo já tem todo esse lance dom para musical. música e tal. E eu, uma mãe com um neném de 1 ano, que fica aqui pensando... até que ponto vocês acham, na criação de vocês, um já tem 13, ela já está com 10, né? Sara Maria 11 e 11. Pedro Antônio A gente falou 3. 10, então a gente falou errado. Até que ponto a gente interfere, né, nessas escolhas profissionais? Porque eu, com a criança de 1 ano, vejo, vai ser músico, falo, não vai ser músico. Não vai ser músico, muito difícil, isso aqui. Vai ser advogado. Não, advogado, não. Tipo, eu já, com a criança de 1 ano, fico nesse dilema de até onde eu interfiro, como eu influencio ou não. E aqui eu queria ouvir de vocês, o que para você significou que foi muito, e como você vê isso já nas escolhas vocês veem nas escolhas dos filhos de vocês, até onde vocês interferem. Usando o que Rachel falou do pai dela, foi esse pai que colocou ela na faculdade, foi esse pai que criou ela. Então, naturalmente, o pai ele não vai determinar o que você vai fazer na sua vida, porque isso não é justo. Mas ele reconhece no seu filho o potencial que ele investiu ali. Então, assim, Marcelo, meu filho, óbvio, ele brinca de tocar, ele gosta de tocar, ele tem muito talento. É uma coisa absurda o talento dele para a música, mesmo. Ele é, assim, um melhoramento meu, falando de música, ele está muito... Ele anda veloz na frente. Só que, assim, eu acho lindo quando ele toca, mas eu prefiro que ele ache lindo também. Eu não quero que ele faça aquilo que é do meu prazer, que eu acho isso um absurdo. Agora você orienta os seus filhos. Você coloca seus filhos nos trilhos. E o trilho é como o pai de Rachel, é evidente para mim que era um cara incrível, inteligente, dono da vida dele, dono do que ele acreditava ser o melhor para ela. Então ele impregnou isso nela. Não é à toa que ela é essa mulher que ela é hoje. Ela pode ter ficado puta na primeira semana, nos primeiros 6 meses. 6 meses ali. Mas dentro dela, ela sabe que o pai dela só deu um empurrãozinho para aquilo que ela já estava predestinada a fazer. Então, uma coisa é você fornecer ao seu filho, favorecer na educação de uma vida, não é apenas de um momento. E ele vai fazer a escolha que é dele, é para ele, porque não existe coisa mais triste na vida de uma pessoa do que uma pessoa frustrada. A pessoa frustrada vai olhar para você e vai dizer assim, mas esse é seu filho? Você pegou essas frustrações todas levam a esses seres humanos que a gente tem que conviver hoje. Então, eu acho que a gente tem que educar indivíduos. E esses indivíduos, naturalmente, farão escolhas acertadas na vida. É assim que eu 100% penso. de acordo. A Sara Maria ela já pensou em ser da NASA, ela já pensou em ser veterinária, agora ela está na parte de chefe. A única coisa que eu falo para ela, seja o melhor naquilo que você optar a ser. Isso aí. Mediano, o mercado está lotado. Mas aquilo que você optar a ser, seja o melhor. Então, é mais ou menos por aí. Então, hoje, a universidade... No nosso tempo, né, Ivete, a universidade tinha um peso diferente que tem hoje. Hoje, meu Deus, mudou muito. Mudou muito. Então, tem outras perspectivas. Hoje, é importantíssimo você ter conhecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É importantíssimo você estar conectado com questões da Agenda 2030. Então, pode ser que isso te torne um bom profissional. Então, é importante você conectar a empresa a uma boa governança, à inovação que leve a essas conexões novos indígenas. Trabalhos a partir de muitas consciências. Indígenas. É importante você entender por que o metano não pode ou pode, por que o neutro não pode mais e tem que regenerar. Tudo isso faz parte de um presente e futuro imediato. Então, é este conhecimento que nossos filhos precisam ter. É importante, eu não estou dizendo que a universidade não é importante, mas eu estou dizendo que tem outros tantos conhecimentos prioridades muito importantes emergenciais, também. né? Sim. Que acabam criando novos trabalhos, novas visões de trabalho.
a gente sai um pouco daquele rito. Nós vivemos um rito, né, Rachel? Um rito. Sem sombras de dúvidas. A gente tinha um rito a seguir. Hoje os ritos não. Hoje, mais do que nunca, a partir das necessidades, prioridades, para que até existam novos trabalhos, para que até exista isso aqui. A gente esteja aqui conversando e falando sobre isso. 65% dos trabalhos, do que existe hoje, das profissões, não vão existir. 65? 65% em 10 anos. Então, isso tudo tem que vir para conhecimento, tem que vir para a pauta. Hoje, o Brasil, teoricamente, não precisaria ter problemas em energia. Nós geramos energia, não só eólica, não só fotovoltaica, nós temos condições de gerar combustível limpo, tem tudo isso. Isso é através de conhecimento. Então, eu não sei como você está absorvendo esse conhecimento. Só na universidade? Eu acredito que não. Não, claro que não. Não, eu acredito que não. Aí. E a quantidade de informação que se tem hoje... Como que você está regenerando? Como que você está usando de uma forma bem simples? A casca do coco. Sabe, tem muita coisa aí para ser feito. E tem uma relação demais com as novas profissões associadas ao ganho de dinheiro, de volume de dinheiro, que é uma outra questão aí que tem que se tratar futura, já, mas para o futuro, é porque temos essas necessidades, mas existe também um nicho que cresce, que ganha-se muito dinheiro, mas que não tem sequer qualquer relação de proveito dessas novas profissões. Mas isso são discussões. É uma outra discussão. Você já começou alguma coisa com a Sara? Total. Algum papo já? Total. E aí eu tenho uma outra dúvida. Porque essa geração está muito relacionada também com o ganho do dinheiro. Essa geração está muito mais antenada ao meio ambiente e menos à diversidade. A diversidade não é um problema tão grande para eles quanto o meio ambiente. Outro dia, eu tirei o meu tênis no farol e dei para o rapaz, porque estava descalço, estava com a Sara Maria. Eu falei para ela, Sá, é assim que a gente tem que tratar o próximo. Ela olhou para mim, mãe, isso é obrigação. Agora, a gente tem que ver o porquê que ele está aqui. A gente tem que entender o porquê que ele perdeu a casa. Talvez tenha sido por um enchente, papapi. A preocupação é outra. Ela me assusta. Né? Essas crianças, então... É o acesso à informação. Total. E muita gente importante falando, né? Tendo lugar para poder... Eles fizeram as excursões em nascentes, eles vão onde está poluindo mais o rio Tietê, o que está acontecendo, por que se polui e assim por diante. Quais são as empresas que mais poluem? Isso tem que vir para a mesa. Essa discussão. Então, ontem não estava discutindo porque era só um fator, era ganho. Hoje, pessoas estão no centro da discussão. E isso é fantástico, poder entender que pessoas e resultado estão na estratégia. Isso deve ser discutido. Os investidores querem entender por que pessoas e estratégia estão na mesma mesa. Por que nós devemos trazer mais diversidade para que a foto dessa mesa aqui seja diversa? Não é porque é bacana a foto. Não, é porque assim vai te que a sociedade exige. Não é porque a sociedade... Ivete, desculpa, que seja por uma questão de justiça social, ótimo. É porque vai te trazer ganho. Não, mas não é só exclusivamente por ganho. A gente não pode criar uma ideia de sociedade onde aquela ideia é uma ideia padronizada que, na prática, as pessoas existem. Mas se você não fizer pelo social, faça pelo financeiro. É provado que a diversidade te traz ganhos. Então, já que provado. Você não quer entender por um lado, entenda por outro. Sim. É provado. Fato. Quando você apoia mães empreendedoras, você está aprovando um ecossistema de pequenos e médios empreendedores que vai fazer a coisa acontecer. E que existem. É falar de uma sociedade que nutre quase 70% do PIB. Essa conversa que nós temos que ter e que é possível e que é gostosa de se fazer sem ter que se fechar numa sala e falar assim, não, isso é conversa dos meninos. Não é. Isso é nossa conversa.
Uau. Vocês duas Falei têm que a gente tava aqui filhos. pra aprender, né? Vocês Só que duas assim, têm. ó. Você tem, né? O seu menino tá com 2, né? Meu Pedro Antônio está com 3. 3. Então Ele ainda... nasceu no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. 12 de outubro, dia Ai, das crianças. agora é 13. 12 de outubro. Minha filha é 13 de outubro. Na madrugada de 12 para 13. 12 agora para nasceu. 13? 13 já, É, 4 da Toda manhã. libriana. Pois aham. é, 12 de outubro. Essa responsabilidade, né? De criar um filho homem e uma filha mulher. Vocês sentem alguma diferença no processo? Total. Eu sinto, mas me perguntam muito assim, Ivete, como é que você vai educar suas filhas para esse mundo machista? Eu digo, veja bem, a prioridade é ele. Ele é exato. Eu tenho que tratar com ele. Exato. É E vou te isso falar, aí. assim, dentro de casa, tem um movimento para com todos. É sempre o meu olhar com todos. Eu falo com o Daniel, assim, Daniel, porque ele é de uma geração onde isso foi tratado quase nada. E muitas vezes ele conversa comigo e eu falo, não, isso aí não, nem pensar. E não é do ponto de vista dessa coisa mandatória, assim. Não, é esclarecendo, porque está tão estruturado com certeza. que a pessoa acha que não tem outras possibilidades, que é aquilo ali. Não, é por aqui. Então, acho que Marcelo é a minha grande prioridade de dizer a ele sobre você existe, você gosta de existir, mas para que você exista, outros precisam existir. Então é isso. Você tem que perceber o outro com o mesmo privilégio que você da sua existência, você tem que deixar que o outro tenha. Senão você não vai existir. Sozinho você não vai existir. Então isso é uma comunicação. E assim, mulheres, homens, sociedade, pessoas, indivíduos, a consciência do indivíduo e tentar não, eu faço isso diariamente. Sinalizar para ele, corto na carne, porque eu digo assim, aplique isso à pessoa que você ama a sua mãe, aplique isso à sua mãe, aplique às suas irmãs. Vamos aplicar a elas. Tudo bem, você vai fazer? Perfeito. Mas se tiver alguém que faça com suas irmãs, como é que a gente vai fazer? Então, eu acho que essa consciência Que ele já a partir está do super amor mesmo. nessa idade, né? E a partir do amor, da empatia, de você tentar sentir na sua pele o que poderia ser aquilo na pele de outra pessoa. Quando você traz à criança essa consciência, porque essa palavra empatia a gente tem usado muito, mas ela é muito necessária. Quando você pega a criança e coloca ela na posição de tentar sentir pelo outro, ainda que não seja a mesma realidade, já é um começo. E aí você vai dando consciência. E as minhas filhas, assim, eu acho que eu busco viver a minha vida dessa maneira. Eu não quero mentir para mim mesma, que eu acredito numa coisa e eu vivo outra. Eu aplico na minha vida diariamente. E como a Rachel falou, tem o ônus e o bônus. Dentro desse equilíbrio, qualquer ônus que vier ainda vai ser menor do que o bônus de eu ser eu mesma, dona da minha vida, dona das minhas opiniões. E isso eu passo para as minhas filhas e para Marcelo também. E aprendo todos os dias. Todo dia eu estou querendo aprender alguma coisa para poder, através da informação, eu saber mais quem eu sou e as coisas que eu quero, né? Essa busca o tempo todo. Então, eu acho que consciência sobre isso eu tenho que ter primeiro dentro de mim. E te dá também o direito, né, deles viverem a fase, né? Porque 11 anos, por exemplo, é uma pré-adolescência. Que tem um momento delas. Sim, Né? sim. Que tem lá um momento e está tudo bem. Para não sufocar também. Exatamente. Então, eu vejo isso da Sara. E aí, a diferença que tem da Sara agora me ajudando com o Pedro. Porque nós não podemos esquecer, eu sou mãe solo. Né? A Ivete, ela compartilha com o marido. Eu não posso sufocar a Sara Maria, porque ela não é responsável por criar o Pedro. Claro. Então, nós temos que ter esse bom balizador para que a coisa aconteça. E o Pedro é babado e confusão. Ele é ligado no que ele vive, Agora gente. também, a gente tem que apresentar os dois. O quê? Para eles se Meu Deus do céu. gastarem ali. Porque a Meu Cora, Deus. ela acorda 3 piruetas, 4, né? Por mim, quebra a casa toda. Ele não cansa nunca. Então, mas só Graças que ele a Deus, não cansa. Rachel. Hoje, eu consigo colocar meus filhos na tela do conselho. Eu acho que ontem, onde só tinha o mesmo perfil de conselheiros, essa é a realidade.
de uma mãe conselheira, aonde o conselho não acaba, meus filhos chegaram da escola. Gente, espera só um pouquinho, ó, o Pedro chegou. Porque ele fica lá bombando. E o conselho está lá planeta é esse que acontecendo. só existem mães que ficam em casa? Não existe isso, Não, gente. então, é isso. E é virtual o negócio. Aí vai lá, quando eu não estou em casa, quando não é virtual, ok. Então, esta é a realidade. E aí eu já ouvi as pessoas, pô, cara, quando entra criança, parece que não tem aquela, né, aquele commitment, aquele comprometimento. Seriedade, Então, né? vamos conversar, cara? Qual foi a entrega que eu já dei aqui? Boa. Pá, pá, É. pá, pá, pá. O que é que você quer de mim? Cara, Na não, obediência não. você quer resultado, né? Vamos medir entrega. Não, você tem é outstanding, então é isso. Tenho 2 filhos. Eu tô aqui para isso. Eu lhe entreguei. Isso. Você quer obediência ou você quer resultado Então, do que eu estou fazendo? Mas é importante para que a gente empodere outras mulheres, né? Para que não olhe e fale assim, putz, é chato, não pode mostrar. Então, mostra o seu resultado. Né? Os seus filhos vêm no pacote, porque faz parte do seu, E tem mulheres do seu que ecossistema. Faz parte da tua vida. A Sara Maria e o Pedro Antônio fazem parte da dessa- minha vida. E aproveitando esse gancho, nossa última pergunta, infelizmente. Se vocês tivessem, né, eles fazem parte da sua vida, nossos filhos fazem parte da nossa carne, da nossa essência, da nossa história. O que, se fosse uma coisa, assim, uma grande mudança, qual a palavra? Para mim, acho que é o meu egoísmo mesmo, assim, acho que o quanto eu estou aprendendo a dividir, a ouvir, enfim, acho que eu escolheria este lugar de a gente só vive mudança. aprendendo, bicha. Uhum. Qual foi a maior mudança que vocês colocariam aqui para encerrar essa conversa? Olha, assim, eu acho que ser mãe, de todas as formas, biologicamente, não biologicamente, que eu acredito, viu, Rachel, que a vida, a gente vive um tempo, o tempo do relógio, o tempo que a gente diz é 1º de janeiro, é 2 de janeiro, tem um tempo nosso aqui que a gente acha que entende, mas tem um tempo do qual a gente não tem controle e que é um tempo onde as coisas vão girando, mas naturalmente elas vão chegando num ponto de interseção. O seu encontro com seu filho, o seu encontro com sua filha, são pontos de interseção desses tempos. Mas o que eu mais acho, eu acho que é um poder muito maravilhoso esse de ser mãe. Saber lidar com esse amor, que às vezes a gente acha que tá demais ou tá de menos. A gente saber lidar, a gente saber entender que os nossos filhos, essa frase, eu sou a melhor mãe que o meu filho pode ter, isso é a maior verdade do mundo, porque só nós sabemos o que a gente impregna de amor em cada palavra, em cada movimento, em cada gesto. Só nós sabemos. Em cada escolha, né? Não cabe o outro determinar sobre nós o que nós somos para os nossos filhos. O que nós somos, a gente estava falando aqui sobre, antes da gente começar, sobre Margareth Menezes, que eu disse a ela, Margareth, você é a segurança, a maior segurança que você tem é que você sabe que você é, quem é você. Esse é o maior crédito que nós temos na relação com os nossos filhos, a gente sabe o que a gente é e o que a gente sente por eles. Então, isso eu acho que é um grande aprendizado, assim, eu como mãe, que não há nada que mude. Já está determinado, não há nada que mude a pessoa que eu sou para os meus filhos e o que eles são para a minha vida, assim. Me fortaleceram, reiteraram em mim a importância de estar viva, assim, de existir, esse meu propósito de fato querer que a vida seja sempre melhor, porque os meus filhos vão viver essa vida que eu pretendo que seja melhor. Isso perpassa por várias questões que nós falamos aqui. Compreensão, respeito, essa integração do ser humano com o lugar onde ele vive, a necessidade mútua que nós temos da natureza, e a natureza tem de nós cuidarmos, né, disso tudo. Então, assim, eu acho que os filhos, eles são sempre um melhoramento. Ainda que a gente tenha dores, dúvidas, medos, sejamos muito corajosas em momentos, sejamos muito covardes em outros. Mas eu acho que o filho é o melhoramento da vida, da gente. Maravilhosa. Ela falou por nós duas. Por nós 4. Pelo amor de Deus. Mas a Sara Maria, eu sempre fui meio tratorzinho, sabe? Eu sempre cheguei, fiz, aconteci. Mas a Sara Maria, ela me ensinou a compreender um pouco mais através do olhar. Sabe, em alguns momentos eu tive o anseio de
responder e trazer soluções, incluso para a vida dela. E aí eu aprendi a olhar no olhar, aquele olhar doce, tranquilo, querido, mas que não era necessariamente a resposta que eu estava dando, né? Era o tempo dela. Então ela me ensinou a olhar nos olhos de forma genuína. Então eu tive que desconstruir boa parte de um processo de dar a devolutiva para dar o tempo da pessoa. Então eu aprendi isso com a minha filha, com a Sara Maria. Foi fantástico. E aí eu uso para a vida, eu uso isso para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, para o seu trabalho também, para a minha vida do corporativo, principalmente é onde eu passo a maior parte do meu dia acordado. Então eu aprendi a olhar nos olhos das pessoas que estão à minha volta e tentar lê-las um pouquinho para entender se eu estou de forma correta, se eu estou falando no tom que eu não estou assustando, se eu estou falando no tom que elas estão me compreendendo, ou se eu estou sendo agressiva demais, sabe? Tentar olhar e entender qual está sendo a reação que eu estou causando no interlocutor. Porque quando a gente é executiva, quando a gente está num processo aí de vida há mais de 32 anos, só trazendo retorno, tanto para investidor, resultado, a gente tende a ser muito prática, mas nem sempre a praticidade é o que todo mundo precisa ou quer. Isso eu aprendi com a minha filha. Rachel, deixa eu te falar uma coisa. Para existir a sua filha lhe trazendo esse presente desse olhar, é preciso existir uma Rachel primeiro, viu? Eu sei. Calma, minha irmã. É preciso que você falou, eu sou muito... Eu sei. Você é muito casca grossa. Mas é preciso, para que sua filha exista, lhe trazendo essa compreensão, é preciso você vir primeiro, assim. Eu sei. Você sabe disso, né? Eu sei. Mas eu me peguei em alguns momentos, Ivete, tendo que redesenhar. E às vezes isso dói. Eu sei mesmo. Opa! Como dói. Então, aprender esse baile aí da vida é... Mas foi preciso você chegar assim. E como? É preciso, né? E como? Você teve que chegar assim, são 32 anos chegando assim. Aí vem essa menina que tem essa mãe que existe dessa maneira e diz a ela, respire, calma. Aí ela lhe traz o olhar, porque para ela já é um outro movimento, mas foi preciso você vir primeiro. Certeza. Mas tem muita gente aí melhor que eu no processo. Cala a boca, senhora. Que eu vou bater Era bem pra minha estar foto. encerrando, ela tá fazendo a gente ter vontade de começar aqui, Duda. Vamos começar uma outra conversa. Peraí. Sabor das outras. Tem uns bolos aí atrás, vamos continuar as conversas. Cafezinho. Gente, é isso. A gente queria ficar ainda aqui. Obviamente, eu sei que vocês estão sentindo a mesma coisa. De não, peraí, não, calma, não, queria. Mas é esse especial maravilhoso com essas nossas convidadas maravilhosas. Feliz Dia das Mães, viu? Feliz Dia das Mães, esse Pra presentão. todas as mamães. Vamos terminar então com uma mensagem. O que vocês diriam para as mães que estão assistindo a gente aí? Calma, minha irmã. Eu diria o mesmo. Calma, minha sister. Eu diria o mesmo. Calma. Respira. É bom. Você já é. É? Mãe. É a nossa manhinha, não é isso? É bom. Feliz Dia Feliz Dia das das Mães. Mães, gente. Beijo, gente. Até já já. Tchau.